Estamos em Porto Alegre e vamos dar um giro pela cidade para ver o que tem de moderno. E também conhecer as tradições gaúchas. Porto Alegre é o lar de quase 1,5 milhão de pessoas e é considerada o centro mais importante do sul do país. "60 casais de açorianos chegaram à região em 1752. Eles acabaram ficando ali mesmo, no Porto de Viamão. Assim começou o povoamento de Porto Alegre, que foi fundada oficialmente em 26 de março de 1772, como freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Um ano depois, passou a se chamar Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Em 1774, ela começou a ter o desenho que preserva até hoje. O imperador Dom Pedro II a transformou em cidade em 1821 e 3 anos depois, imigrantes começaram a chegar com mais intensidade, vindos da Europa e outros lugares. Devido à sua posição geográfica, Porto Alegre é conhecida como capital dos Pampas, região de onde surgiram os gaúchos. Quem chega a Porto Alegre pelo ar pode pegar um transporte único no Brasil. O aeroporto Salgado Filho é servido pela linha do Aeromóvel, um sistema de transporte revolucionário, com tecnologia 100% brasileira. Tecnicamente, é um sistema de transporte automatizado em via elevada que utiliza veículos leves movidos a ar. Ele conecta o aeroporto à linha de trens urbanos de Porto Alegre em apenas 2 minutos. A principal vantagem é a praticidade e, claro, o custo, pois é muito inferior a qualquer outro meio de transporte atual. O baixo consumo o torna sustentável e ideal para implementação em larga escala, segundo seus criadores. O aeromóvel é uma criação do inventor gaúcho Oscar Koester, de 1977, mas que somente agora vira realidade. Painéis nas estações mostram como foi longa a linha de trabalho até ele poder ser implementado. Sempre existiu, há uns 50 anos atrás, aí a travessia entre Porto Alegre e Guaíba, ali na balsa da Conceição, que eles falavam. Então, sempre se comentou alguma coisa em reativar essa travessia entre Porto Alegre e Guaíba com o aumento da demanda do trânsito e essas parte de ônibus lotados, né, a ponte do Rio Guaíba que subia e realmente trazia bastante transtorno entre essa travessia entre Porto Alegre e Guaíba. Então, a Prefeitura de Porto Alegre abriu o edital para voltar a ter o transporte coletivo de passageiro pelo modal hidroviário. E a partir daí se criou a empresa Katsu Guaíba, que é para, né, fazer o transporte coletivo de passageiros de Porto Alegre e Guaíba pelo Rio Guaíba, né, ou Lago Guaíba, como alguns dizem. É mais ou menos uns 1.000 carros que a gente estipula que se tirou da rodovia por dia, né. O passeio, então, ele inicia no centro histórico aqui de Porto Alegre, que é no B3, a nossa hidrovia fica bem em frente ao mercado público aqui no centro de Porto Alegre. Ele dura 20 minutos, é uma travessia de 14,5 km. O pessoal reconhece muito pelo turismo, porque a gente passa pela frente do Cais Mauá, que é um porto bonito, né, e antigo, um porto histórico. O próprio gasômetro, a usina do gasômetro também é uma vista muito bonita quando tu olha do rio para a cidade, né? O Parque Marinha do Brasil, o próprio Museu Iberê Camargo, que ele é bastante conhecido. Depois nós vamos ter os yacht clubes. Então a gente chega na cidade de Guaíba. Hoje a cidade de Guaíba ela é o berço da Revolução Farroupilha e a gente já, desde o início do ano passado, a gente trabalha com guia turístico dentro da embarcação, descrevendo os pontos turísticos, né, que é bem interessante.
Desde a idade de 9 anos, 8 anos, comecei a treinar. Ninguém me ensinou. Bolei essa minha ideia. Eu comecei com folha de capororoca, né? Treinando. Depois fui para grama. Folha de eucalipto não dá porque ela quebra. Aí fui para folha de limão, me dei bem. Folha de laranja não prestou. Ia para folha da bananeira, achei muito grande para carregar. E pelei para folha de João Bolão. Estou até hoje. Comer, beber e amar. Do que mais nós precisamos? O degrau das igrejas é o meu trono. Minha pátria é o vento que respiro. Minha mãe é a lua macilenta. E a preguiça? A preguiça, a mulher por quem suspiro. De painéis a carvão eu adorno as ruas. Como as aves do céu e as flores puras, abro meu peito ao sol e durmo à lua. Rezo a Nossa Senhora e sou vadio. Ora, se por aí alguma bela, bem doirada e amante da preguiça, quiser a nívea mão unir a minha, há de achar-me na sé, domingo à missa. Poeta Álvares de Azevedo, poema Vagabundo, agradecido. Em Porto Alegre tem pessoas que vêm de todo lugar e são artistas também, como eu. Recebam sempre eles bem na nossa casa aqui, que é a nossa casa Porto Alegre, porque quando um dia alguém de vocês, onde vocês estiver, vocês forem viajar, vocês vão ser muito bem recebidos. Basta você dizer que é de Porto Alegre. O Teatro São Pedro foi construído em 1858, com lugar para 700 espectadores, e já foi palco de inúmeros espetáculos. Diversos artistas renomados do Brasil e de diversas partes do mundo já se apresentaram aqui. O teatro mantém programas especiais com apresentações durante a semana e gratuitas, no horário do almoço, para dar oportunidade às pessoas terem acesso à arte, mesmo em seus horários de folga. Porto Alegre tem diversas praças e parques, a maioria com estátuas e esculturas primorosas, que faz com que o visitante se sinta visitando um museu a céu aberto. Do outro lado da Praça Matriz encontra-se o Palácio Piratini.
palco de episódios importantes da história gaúcha. Seu salão principal é todo adornado com motivos da lenda do Negrinho do Pastoreio, uma famosa história local. Os salões adjacentes trazem imagens tipicamente gaúchas. A cidade sempre recebeu influência de seus países vizinhos, o que se percebe ao visitá-la. O mercado tem 143 anos de existência, vai completar agora no mês de agosto 144 anos, portanto ele é lá de 1870, 71, já está bem velhinho. Tem muitas bancas, ou várias bancas, que elas estão aqui há 50 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, e elas vão passando de pai para filho. Então o mercado público tem essa característica, primeiro, de atrair em torno de 100 mil pessoas por dia que circulam aqui no mercado público, e tem uma tradição também de apresentar produtos de altíssima qualidade, e não pode vir a Porto Alegre sem vir conhecer o mercado público, tem que vir. O mercado público é e ainda é o local mais central de Porto Alegre, o lugar onde as pessoas se encontram, a cultura de Porto Alegre está inserida, toda a cultura de Porto Alegre está inserida dentro do mercado público. Gambrinos foi fundado numa confraria de alemães em 1889 aproximadamente, então nessa época o Gambrinos era uma confraria, um clubezinho fechado, um lugar fechado provavelmente para se esconderem, para eles ficarem mais discretos. Nos anos 30 uma família italiana adquiriu a casa, começou a transformação em restaurante, em bar e restaurante. Depois a nossa família portuguesa adquiriu o restaurante em 64. Mas de uma coisa podes ter certeza, o teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Essa é a música do Lupicínio Rodrigues, a tradicional dele. É uma usina, um carvão, que abastecia toda a cidade. Há mais de 2 décadas ela se tornou uma grande usina cultural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aqui, por exemplo, nós temos a Usina das Artes, um projeto que trabalha com grupos cênicos, teatro, dança e até música, que é, acho que, o principal foco de produção cênica da cidade. Nós temos uma das salas mais importantes de cinema, a PF Gastal, aqui na Usina do Gasômetro. Nós temos a Galeria de Arte Iberê Camargo aqui na Usina do Gasômetro. Então, a Usina do Gasômetro, por exemplo, também foi palco e é palco do Fórum Social Mundial. Ela é a usina realmente de uma energia cultural para o estado e para a cidade incrível. Porto Alegre tem importantes parques naturais, reservas da natureza dentro da cidade. Elas figuram entre os lugares preferidos pelos habitantes e visitantes. O Parque da Redenção, o Farroupilha, oferece diversas atrações temáticas além do verde. Aqui, as pessoas vêm para andar pelo lago, apreciar as paisagens,
fazer piquenique, relaxar, ler, andar por prazer ou para cortar caminho, de bike, correr e até fazer as atividades mais inesperadas. O Museu de Arte Moderna do Rio Grande do Sul, o MARGS, fica na Praça da Alfândega e oferece sempre novidades, com exposições temporárias de diversos estilos de arte. O museu também tem uma loja bem montada. Do lado de fora, uma opção agradável é o restaurante no canto da praça. O Iberê, ele foi um artista que nasceu no interior gaúcho, numa cidade chamada Restinga Seca. E durante a infância, ele foi filho de ferroviários, ele se mudou bastante por esse interior. Então, e ele atribui a essa paisagem do Rio Grande do Sul a criação da sensibilidade artística dele nesse ambiente assim, de amplitude, de solidão. Isso aparece muito nos escritos que ele deixou. Então, acho que só essa ligação com o espírito do gaúcho, eu acho, é super importante. Ele é um nome muito importante da pintura brasileira, que teve projeção internacional. Além disso, ele foi um grande incentivador das artes plásticas aqui no Rio Grande do Sul, Cisne Branco é uma empresa familiar desde 78, sempre com esse intuito da navegação turística, coisa que não tinha em Porto Alegre naquela época. E o senhor Afonso, como foi um grande visionário, achou que era interessante proporcionar isso para a população. A gente oferece várias atrações no caso, desde uma programação simples com 1 hora de duração até uma programação mais requintada, que é o programa As Luzes da Cidade, para pegar exatamente essa nossa visão de agora, Uma programação com jantar, navegação, pista de dança, com até 5 horas de duração, É a única embarcação que já está pronta para acessibilidade, Já reconhecida pelo Inmetro. Então as pessoas ligam para nós temos nosso site também, que é o www.barcocisnebranco.com.br, que ali nós temos nosso tarifário, os roteiros, os passeios que o barco faz. O Cisne Branco está pronto para trabalhar com qualquer tipo de programação. Você pode vir aqui alugar o barco para uma programação específica, para um casamento, para uma festa, para um coffee break, para um workshop, enfim, para qualquer tipo de evento, até 200 passageiros. Porto Alegre oferece todo tipo de opção gastronômica, até as mais inusitadas, como essa hamburgueria francesa. Seus produtos são quase artesanais e os sabores garantidos, de agradar quem busca alimento ao mesmo tempo requintado, porém descontraído. A oficina ela é bem para principiantes, Como ela é um workshop mesmo, então ela não tem uma duração muito longa, nem teria como ser um curso completo de coquetelaria, Então ela se destina realmente a fazer uma introdução ao universo da coquetelaria, com vários princípios básicos de como funciona o álcool e tal, ingredientes, apresentar às pessoas o equipamento básico,
não só básico, mas o equipamento todo que se usa e tal, as rotinas que tem dentro de um bar, os procedimentos que se usam, noções de asepsia para fazer as coisas, e a pessoa põe a mão na prática, né? Põe a mão na massa e pode experimentar fazer alguns coquetéis, ela vê as pessoas fazendo seus coquetéis, os seus colegas fazendo, e também tem uma ideia de apresentar coquetéis que sejam fáceis de fazer em casa, que sejam fáceis de fazer com ingredientes fáceis de encontrar. Então é uma boa introdução para a coquetelaria, a pessoa não fica uma coisa muito distante do cotidiano dela, ela pode fazer em casa, pode experimentar, né? Inventar inclusive, né? Porto Alegre tem opções de turismo criativo, quando o turista vem experimentar e aprender ao mesmo tempo, como na oficina de coquetelaria ou uma mais tradicional da região, a de chimarrão. CTG é uma sigla que significa Centro de Tradições Gaúchas. Esse aqui é o primeiro CTG do mundo. Existiram outras entidades antes, mas que não cultivavam só tradições. A gente precisa, para o preparo do mate, a gente chama de avios do mate. É a erva, basicamente, a cuia, a bomba e a garrafa térmica. Para preparar o mate, a gente pega a erva e a gente enche até o pescoço, que é essa parte mais curvadinha. As pessoas mais antigas usam primeiro água fria, esperam inchar a erva. Tem várias maneiras, vários tipos de mate. Esse aqui é o tradicional. E aqui tá pronto o chimarrão. Para colocar a bomba, isso aqui é a parte mais importante para não entupir o mate. Tem que segurar com o dedo aqui, ó, na boca da bomba e mergulhar firme. E colocar pro lado. E antigamente, durante a Revolução e as guerras, os tratados entre pessoas de lados opostos eram feitos as combinações pelo chimarrão. Então, para te provar que tu não tinha sido desleal com a pessoa que tu convidou na tua casa para conversar, tu tinha que tomar, não tinha veneno nem nada desse tipo, tu tomava primeiro o mate e depois oferecia aos convidados. Mas a culinária mais famosa dos gaúchos, com certeza, é o churrasco. Esta churrascaria oferece também um impressionante show de tradições e danças, garantia de divertir qualquer visitante.